Agora no Bandcast, Marca a Página. Você pode viajar e conhecer países sem gastar nada. Se adora um romance, você também poderá se apaixonar. Mas, se você precisa de conhecimento, é aqui que você vai encontrar. Marca a Página. O Marca a Página é tudo isso. Vamos falar de livros e trazer entrevistas exclusivas de escritores. Marca a Página. Pega um cafezinho e vamos viver essa história. Olá, bem-vindo ao Marca a Página. Gente, hoje nós vamos entrar no universo infantil. O que são as histórias infantis? O que as crianças gostam? Como que é a cabeça de um autor que escreve histórias infantis? O que é a fantasia? E quem vai falar conosco sobre esse mundo, lúdico, vamos assim dizer, mas que tem muita seriedade, é a escritora Léia Cassol. Ela é pedagoga, contadora de história, e ela tem mais de 80 livros publicados. Léia, bem-vinda ao Marca a Página. Obrigada, Rosa, obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, falando principalmente disso que eu mais gosto, que é a literatura infantil. Pois é. Me fala uma coisa, como que você se envolveu nesse mundo da literatura infantil? Qual que foi teu primeiro livro e como que foram surgindo os novos livros? Bom, como escritora, eu me envolvi a partir do meu trabalho, porque eu fazia feira de livro, vendia, então eu comecei assim. Mas eu tenho esse envolvimento com a literatura infantil há bem mais tempo, porque o meu pai me contava histórias quando eu estava em casa. Então só que era da tradição oral, porque lá em casa não tinha livros. Eu tinha uns 2, 3 anos, morava no interior do Paraná, e nos dias em que chovia, ele não ia trabalhar no trator. Aí eu sabia que esse dia era dia de história. Depois, na escola, que eu conheci os livros. Então, posso dizer que foi a minha professora quem me iniciou nesse universo dos livros, da literatura escrita. Então, foi ela. Agora, quando a gente pensa na literatura infantil, você tem, claro, que o lúdico, você tem as figuras, você tem o desenho, ali para poder conversar com a criança. Como que é pensar uma história para criança? Como que vocês, escritores, como que é a cabeça de um escritor que vai falar com um público que vive no mundo da fantasia? E a próxima pergunta é, as crianças estão perdendo a fantasia? Bom, então, primeiro eu vou falar sobre como eu penso, tá? Quando eu vou escrever uma história, que eu tenho um tema ou alguma coisa, geralmente os temas eles surgem porque eu trabalho todos os dias em escolas, Eu vou de escola em escola contando histórias. Então eu tenho esse contato com eles, muito presente. Como eu conto histórias, é a parte lúdica, então eles me devolvem muito aquilo que eles pensam. Quando eu estou contando história, eles interagem. Então eu falo por mim. Para mim, é fácil pensar como eles, porque eu estou com eles e sou uma deles quando eu estou contando a história. Então, acho que esse é o diferencial. Assim. Agora, quando eu sento aqui, eu tenho lá um tema, como, por exemplo, eu quero fazer um trabalho sobre folclore, eu gosto muito de folclore. E aí, semana passada, eu estava numa escola no interior do Rio Grande do Sul aqui, e eu comentei, porque eu tenho uma parlenda, que eu brinco com eles, que trabalha com produção corporal, e eu falei para eles, a gente vai brincar agora com a parlenda, que é do folclore. Alguém sabe o que é folclore? E o menino me disse, é onde mora o Curupira. Olha que lindo! Legal. E aí eu já sei que o título do meu livro vai ser esse, Onde Mora o Curupira. Curupira. Você tem um parceiro aí. Entende? Mas todos eles, sempre assim, o livro esse que a gente está lançando agora, que é Quando uma História Acorda, que é o livro da nossa entrevista aqui, ele nasceu para explicar às crianças que a inspiração não é um raio que cai na cabeça, porque eles querem saber de onde vem a inspiração para escrever uma história. Eu digo, gente, olha só, inspiração não é um raio que cai assim, e sai. Se eu ficar sentado o dia inteiro, não vai acontecer nada. Eu sou movimento, eu falei para eles, eu sou igualzinha a vocês. Eu gosto de andar, eu gosto de correr, eu gosto de passear, eu gosto de conversar. E aí tudo que o meu conhecimento, eu gosto, tudo isso que eu tenho ao longo da minha vida, o meu conhecimento de mundo, aí eu explico, que isso tudo que eu já aprendi, mais as coisas que vocês me ensinam todos os dias aqui na escola, que a gente conversa, mais as dicas que as professoras me dão, tudo isso fica aqui, dormindo no meu coração. E aí, de repente, acorda. E quando acorda, sobe para a cabeça e escorrega pela mão. No papel vira palavra,
outras vezes ilustração. Eu não ilustro, mas tem ilustradores, tem pessoas que só fazem livros de imagem, né? Então eu trabalho com as duas coisas. Dentro desse teu livro, Quando a História Acorda, a história vai girar em torno do quê? Tem algum personagem? Conta um pouquinho pra gente. Sim, a menina do cabelo roxo, né? É uma personagem que ela surgiu a partir de mim, porque eu tenho cabelo roxo, e eu pintei o cabelo de roxo porque eu sou muito baixinha. E a Feira do Livro de Porto Alegre, aqui vai muita gente, as crianças não me localizavam, eu não era muito conhecida ainda em 2006. E eu disse, preciso fazer alguma coisa para chamar atenção. Aí uma amiga me deu a ideia de pintar o cabelo. Eu pintei de laranja, porque eu gosto muito de cabelo ruivo. Aí passava a feira, voltava a ter o cabelo castanho. No ano seguinte, pintei de vermelho. E quando eu pintei de roxo em 2008, os pequenininhos me olhavam de longe e diziam, olha, uma menina de cabelo roxo. E aí ficou. E aí ficou a menina de cabelo roxo e eu criei a personagem, que hoje tem 12 livros. E é a personagem principal, né, da editora. Antes era o Beto e a Fê, que é uma outra coleção que eu tenho mais para crianças de 9 a 12 anos, que eu comecei escrevendo para os maiorzinhos. E aí hoje é a personagem principal, e eles me olham, os pequenos, eles me chamam de menina do cabelo roxo, eles perguntam, né, eu ando sempre de vestido colorido, tem todo né, um mundo, assim, que acabou gerando, né. Então essa personagem, ela traz muito esse jeito simples que a criança tem de pensar. Né? Então a história, quando uma história acorda, ela começa do mais alto da estante, da prateleira, né? da mais alta prateleira da estante de livros do quarto. Os amigos olhavam a menina do cabelo roxo, que estava deitada sobre o tapete escrevendo. Né? Então os personagens que são a Bela Adormecida, o Lobo Mau, né? A Bela Adormecida entra depois, quando todos se espantam que ela diz que está fazendo um livro, até ela que não acordava desde o Natal, né? Não sei se você viu, né? Fazendo um livro, não é assim, um livro como esses aqui. E aí o Visconde pergunta para ela, né? Mas para fazer... E aí ela diz, mas você sabe fazer um livro? O Lobo Mau pergunta. Ela diz, sim, é só pegar 3 ou 4 folhas, dobrar ao meio e escrever na capa Era Uma Vez. Porque é assim que as crianças fazem, sabe? Eu vou muito à educação infantil e eles dizem, sabia que eu também já fiz um livro? E aí eles me mostram o que eles estão fazendo. Eles dobram as folhas, né, já fica na brochura, aí às vezes a prof põe ali uma fitinha para amarrar, e eles desenham, né? Então, e ali é livro dele. E botam o nome, porque o nome eles já sabem escrever, então eles escrevem o nome, né? E o resto desenham, eles partem da ilustração. E eu penso em forma de imagens, eu não penso em forma de letra, eu penso em imagens. Quando eu estou escrevendo, a minha imaginação é um filme. Então você escreve a tua história a partir das imagens que vem na tua mente. Aí você pensa na figura e você vai encaixando a história. E é filme, não é foto. Ele vai acontecendo, eu descrevo. Sabe? É como se o filme... Sabe quando você lê... É um diálogo que você tem com o teu leitor. Sim. Sabe quando tu tá lendo um livro? Aqui se formam as imagens. Para mim é o contrário. As imagens se formam, o filme acontece e eu descrevo. Legal, legal. E as crianças ainda tem você, o próximo livro teu, você conseguiu aí com um coleguinha, né? Tipo, né? Deu título, né? Ainda tem muita fantasia ou as crianças têm perdido a fantasia ao longo do tempo? Como que você tem visto esse universo infantil, do lúdico, da fantasia, da inocência? Então, a fantasia, 90% das crianças, eles acreditam na fantasia. Tá? 10% já fica... Alguns já dizem, não, isso não existe. Outros aí ficam na dúvida, porque eu estou sempre plantando uma pulguinha, né? Eu digo, como não existe? Não, então eles me perguntam, sabia que eu te vi no celular da minha mãe? Eu digo, o quê? A bruxa me prendeu no celular da tua mãe? Sabe? Então eu trabalho muito com eles, isso, e eles ficam assim impressionados, sabe? Porque é isso que eu procuro trazer, né? Que não é só o celular, não é só a TV, não é o YouTube. Eu tenho canal, tenho isso, tenho aquilo, mas eu fico, mas como ela me prendeu lá? Tá todo mundo me dizendo isso, né? De que jeito? E aí eles também ficam, porque eles também não sabem explicar por que acontece. Então o fato de não saber explicar que foi um filme, que tá lá, que tá a plataforma, que tem isso, tem aquilo, que nós adultos sabemos, eu consigo trazê-los para essa fantasia.
que é o meu objetivo, é fazer com que eles demorem um pouco mais para crescer, né? Tem alguns livros, por exemplo, que eu trabalho agora, eu fiz um que vai ser lançado terça-feira, não, amanhã, desculpa, amanhã. E aí é uma tartaruga que conta a história que ela foi deixada de presente pelo Papai Noel junto com um bilhete, né? E aí eles estão impressionados, né? Que o Papai Noel trouxe uma tartaruga. O que tinha nesse bilhete? Deixo essas 2 tartarugas tigres, olho d'água, que é o tipo de tartaruga, Clarabela da testa amarela e Doninha do rabo amarelo, para as crianças Fernanda e Davi, pois sei que elas serão muito bem cuidadas. Com carinho, Papai Noel. E aí embaixo, PS, ho, 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 Feliz Natal. Mas é claro, foi o pai que deixou a tartaruga, mas eles estão assim, né? Papai Noel, mas aonde? Se essa tartaruga é da América do Sul, por que estava lá no Polo Norte? Aí eles ficam me fazendo mil perguntas. Eu disse, olha, eu não sei, nunca perguntei para o Papai Noel sobre isso. Né? Nem fui eu que me encontrei com ele, eu só ouvi a história da Doninha, porque a história é em primeira pessoa, é a tartaruga que conta. E aí eles dizem, mas como? Eu disse, não sei, eu acho que nem ela sabe. Né? Então, agora, é divertido. Muito divertido. Nesse mundo que nós estamos vivendo, da tecnologia, do YouTube, do Instagram, do TikTok, a literatura tem espaço ainda como livro, como figura? Como que os pais, né, valorizam isso ou não estão valorizando a escola, ou é a escola ainda que é o maior propulsor do início da literatura, da apresentação das letras e da figura do livro para as crianças? Digamos que a escola seja responsável pela manutenção da literatura pelo livro, tá? Sim, é a escola. Os pais, tá? Vamos ali. Quando eu vou falar agora neurolinguisticamente, tá? E biologicamente, como nós somos, quanto ciência, assim. Nós nascemos, somos instinto, e vamos aprendendo de acordo com aquilo que nos é ensinado. Se eu der o celular e o tablet para o meu filho, é isso que ele vai aprender como valor. Se eu der um livro, é isso que ele vai aprender como valor. E eu chamo muita atenção dos pais, assim, ó, não adianta depois, na adolescência, dizer que ele já não vai ler, porque ele vai negar, né? A gente sempre nega na adolescência tudo aquilo que nos foi ensinado quanto valor. A gente, não, eu não quero, aí depois se retoma, caso tenha um vínculo. Por quê? Porque a gente volta aos nossos vínculos quando passa da adolescência e principalmente quando a gente tem filho, que é aquilo que a mãe diz, né? Quando tu tiver um filho, tu vai entender. A gente só entende depois que tem filho, porque a gente passa para os filhos exatamente os mesmos valores que nos foram passados. E aí compete a nós saber o que realmente é valor e o que são crenças limitantes. Né? Então a gente precisa fazer esse diferencial. Como que a gente faz esse diferencial? Tendo consciência do que nós estamos fazendo. Então, a partir do momento que eu começo a pensar sobre a minha prática diária, aquilo que eu faço, se tem a ver com o meu discurso, se não é só um discurso, né? Porque às vezes o discurso é tão lindo, né? Mas a prática não funciona. E eu digo sempre, né? Essa coisa. Então, esse discurso, se ele tem a ver. Né? Então, hoje a escola, sim, ela é o lugar que, digamos que ela seja o principal responsável pela preservação do livro físico, mesmo tendo os laboratórios e trazendo todas as tecnologias, o quadro, que não é mais quadro negro, e que agora já poucas têm o quadro branco, e a maioria já tem quadro digital, dependendo da escola, então, mas nada se perde. Tudo se transforma e, no caso do livro, a gente acrescenta aos poucos. Né? Mas, óbvio, que vai mudar, vai, né? A gente já escreveu na parede da caverna, não tem como fugir disso. Mudando, né? Agora, as crianças têm preferência por temática ou não? Ou elas consomem tudo que você entrega para elas? Elas têm preferência por temáticas, até os 5 anos, eles gostam muito de histórias de fantasia, que tem esse mundo mágico. Porque a criança, ela não diferencia isso, né? Para ela é tudo real. Ela tem tudo real. Faz de conta, na verdade, não é um faz de conta, é real. Por isso que é importante a literatura, porque a gente se reorganiza as emoções a partir desse faz de conta. Quando criança. Onde os pais que estão nos ouvindo podem ter contato com a tua literatura, e inclusive com esse livro, Quando uma História Acorda? Onde que eles podem procurar? Onde que eles vão encontrar?
Então, nós temos 2 sites, tem o meu, que é www.leiacassol.com, lá eles podem saber um pouquinho mais sobre mim, sobre os projetos que eu escrevo, né, sobre os canais, enfim, que estão disponíveis. E a Editora Cassol, www.editoracassol.com, daí lá já entra direto nos livros, enfim, tem todas as outras literaturas, as minhas e de outros escritores também lá no site. Agora, Leia, você que é uma escritora do universo infantil, eles são leitores muito especiais, não são? São. E as pessoas acham que é fácil escrever para criança, mas não é. É mais difícil escrever para criança. Uhum. E eles me perguntam, tu escreve para gente grande? Eu digo, não. E eles, por quê? Porque gente grande mente. Eles dizem que gostaram, e na verdade eles não gostaram. Vocês sempre vão me dizer se gostaram, e eles... Sempre. Se gostaram, eu não gosto do fulano, eu não gostei desse livro, às vezes 3º, 4º ano, né? Esse livro eu não gostei. Aí eu disse, mas é assim mesmo, né? Por que tu não gostou? Aí eles me falam, porque é muito grande, geralmente é porque a história é maior, né? 3º, 4º ano, porque tem muita página, né? Alguns falam, né? Que tem outros porque não há... Geralmente é por causa disso, porque às vezes eles dizem assim, no começo eu não gostei, mas aí depois eu comecei a gostar, porque é a hora que pega, né, que dá um ponto de virada, porque eu faço as aventuras e tal. E alguns, eu não gostei e não li, né, abandonei, não quis mais. Aí eu digo, porque não sei, eles falam, né, mas é porque não se identificou. Talvez no futuro... E a história, ele vai se identificar com o personagem, com a história, não está naquele momento, né? E eu digo para eles assim, eu posso só complementar que eu digo assim para eles, mas é assim mesmo. E é isso legal. A gente não tem que gostar de tudo que todo mundo gosta. A gente precisa, sim, experimentar para saber se eu gosto ou não. Não posso dizer que não gosto de algo que eu nunca fiz, eu nunca vi, só porque o meu amigo disse. Tá certo. Né? Então... É isso. Leia, eu quero te agradecer por esse tempinho aqui para falar comigo aqui no Marca Página, né? Eu tenho certeza que os pais adoraram os livros. Ela está mostrando o livro aqui, que está lindo, gente, a capa, Quando uma História Acorda. Lindo a capa, tá linda a capa. Tá, né? Eu posso ler um trechinho dele? Só o primeiro poema? Por favor. É assim, ó. Ele começa assim, ó. Aqui, deixa eu botar aqui. Quando uma história acorda, aqui, dentro do coração, ela sobe até a cabeça e escorrega pela mão. No papel, vira palavra. Às vezes, só ilustração. Mas quando as duas se encontram... E agora, o que acontece? Adorei. Eu ficaria aqui batendo papo com você um tempão. Eu adorei. Parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigada. Sucesso para você, viu? Obrigada, até mais. Obrigada a você. Bom, eu quero agradecer você que esteve conosco, né, ouvindo esse bate-papo maravilhoso, super para cima, positivo, em que a Leia, ela é uma contadora de história nata, né, quando ela é o personagem, gente, ela tem o cabelo roxo, ela tá com a unha roxa, ela tá com as camiseta toda colorida, lá, Leia Cassol, ela é a personagem. E eu tenho certeza que o teu filho, o teu sobrinho, as pessoas, as crianças que você pode presentear, presentei com um livro. Eu acho que nada mais precioso do que ganhar um livro, porque o livro leva a criança a compreender o mundo, a entrar na história da personagem e a ter uma visão reflexiva. Gente, melhor coisa é isso. Então, presentei alguém com um livro. E a semana que vem nós nos encontraremos aqui no Marca Página com mais um escritor e mais um livro para poder aumentar o teu universo da literatura brasileira. Muito obrigada para você. Tchau. Beijo.